O primeiro episódio da nova série da Marvel, What If, já saiu nesta quarta-feira no Disney Plus e nesse vídeo eu trago a minha análise do episódio, além de te contar algumas referências e como a série também pode impactar no universo cinematográfico da Marvel. Oi gente, eu sou a Rafa. Como esse vídeo é uma análise, eu vou comentar o que aconteceu no episódio com spoilers, então já sabe, né? Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste e depois volta aqui. Bom, gente, pra quem não sabe, What If é a nova série animada da Marvel que aborda outros universos, nos mostrando o que aconteceu em linhas do tempo alternativa. E aqui na série a gente acompanha os acontecimentos após a série do Loki, porque lá no último episódio a gente viu que o multiverso foi criado. Ou melhor, o multiverso não foi criado, ele já existia, mas ele era contido pelo Kang. E agora que o multiverso é algo que existe aqui no universo cinematográfico da Marvel, eles trouxeram a série para nos mostrar o que pode ter acontecido em outros universos. E aí é que é o fato interessante, essa série não poderia ter sido trazido antes, justamente porque o multiverso ainda não tinha sido abordado na Marvel. Mas agora tudo é possível de acontecer. Bom, aqui nesse primeiro episódio quem narra os acontecimentos é o Vigia, e eu acredito que nos próximos ele também será o narrador. O Vigia é aquela criatura que vê tudo o que está acontecendo no universo, mas não pode se intrometer, como ele diz ali logo no início do episódio. E um detalhe interessante é que apesar desse personagem ter sido introduzido pra gente agora, de verdade, aqui no primeiro episódio da série, ele já havia aparecido no universo cinematográfico da Marvel em uma das cenas pós-créditos do filme Guardiões da Galáxia 2. Mas enfim, aqui nesse primeiro episódio a gente acompanha a história recontada do Capitão América, ou melhor, da Capitã Carter, já que agora nesse outro universo ela é o novo Capitão América. Mas só para deixar bem claro, tudo que ocorre aqui na série não é na linha principal do tempo que a gente conhece dos filmes da Marvel. Tudo aqui ocorre em um universo alternativo, em uma dessas outras linhas do tempo que o multiverso vai abordar. Então, o Capitão América da nossa linha do tempo dos filmes é o Sam agora, como a gente viu na série Falcão e o Soldado Invernal. Mas o interessante aqui é que tudo isso abre margem para o futuro da Marvel trazer esses personagens que a gente está conhecendo agora para os próximos filmes da linha principal do tempo. A Peggy Carter pode ser que apareça agora no próximo filme do Capitão América como a variante dele. Antes de prosseguir com a análise, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E também já deixa seu like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Mas agora chega de papo e vamos falar sobre o primeiro episódio de What If. Uma coisa bem interessante que a gente já vê bem no começo dessa série é que um único detalhe pode mudar tudo em uma dessas linhas alternativas. Como aqui nesse primeiro episódio da série foi a Peggy ter escolhido ficar na sala durante a transformação do Steve. Se ela não tivesse ficado, tudo teria ocorrido como a gente conhece, mas por causa da escolha dela, tudo foi diferente. Então tudo aqui nesse primeiro episódio é muito interessante, porque a gente vê o primeiro filme do Capitão América ser recontado, só que com algumas pequenas diferenças. E apesar de serem diferenças sutis, elas acabam trazendo novas consequências que mudam a história que a gente conhece. Mas eu vou falar sobre isso depois mais um pouquinho. O episódio funciona sozinho e dá pra gente entender bem a história. Só que se você tiver assistido o filme do Capitão América recentemente e tiver tudo fresco na sua memória, a experiência é bem melhor. Porque, como eu disse, a história está sendo recontada aqui em forma de resumo. E apesar de ter essas pequenas diferenças, ainda há algumas referências bem legais de se notar aqui enquanto se assiste. Já que algumas cenas lembram bem o que acontecia lá no filme. Um bom exemplo disso é quando a Carter invade uma base da Hydra junto com os outros soldados, fazendo uma referência clara a primeira vez que a gente vê o Capitão América usando o seu traje. Então, como tudo aqui no episódio é só um resumo do que aconteceu, com algumas diferenças, se você tiver assistido o filme recentemente, o paralelo fica melhor de ser feito. Mas eu só tô comentando que dessa maneira é melhor, porque apesar do episódio ser bem curto, ainda dá pra entender a história e curtir os acontecimentos. Já falando sobre a Peggy, eu amei ver ela como capitã e achei que combinou muito. E uma coisa que eu achei muito interessante é que mesmo num episódio tão curto, a personagem teve uma grande evolução que foi feita muito bem. A Marvel conseguiu abordar o preconceito e o machismo aqui nesse primeiro episódio quando a Carter toma o soro e se transforma, mas mesmo assim é deixada de lado sem ser levada para o campo por ser uma mulher. E ver que a Peggy conseguiu combater esse preconceito desobedecendo as ordens, indo para uma missão que não era oficial, para provar que ela era sim capaz e que queria proteger muito o país dela, foi incrível e foi muito bom ver que com o tempo ela conseguiu o respeito e a importância que ela precisava. Tanto que ela conseguiu calar aquele general, dizendo para ele que ele tinha sorte de estar naquela sala, usando a mesma frase que ele tinha dito para ela no comecinho do episódio. Então foi muito bom ver essa evolução da personagem que não podia falar nada, que era
desvalorizada somente por ser uma mulher e no final ela era respeitada e considerada uma capitã de verdade. E foi bem tocante quando ela fala pro Steve que agora ela não precisa mais gritar para ter a atenção de ninguém. E fora esse desenvolvimento da personagem, foi incrível ver ela em ação. Se tem uma coisa que tem que ser dita é que todas as cenas de ação foram fantásticas. Seja ela com escudo, com moto, com espada, na guerra, todas elas eram incríveis. Agora falando sobre Steve, foi muito legal ver ele sem ter o manto do Capitão América, somente como aquele rapaz fraquinho bem do começo do primeiro filme. Mas que aqui na série se tornou algo desconhecido pra gente, que é o Esmagador Hydra, que de certa forma serve como protótipo da primeira armadura de Homem de Ferro. Então foi muito legal ver ele usando essa armadura, ajudando a Peggy a lutar contra tudo e todos, e também a maneira como um entende o outro, já que ele é aquele rapaz fraquinho que não é reconhecido por ninguém, e ela é uma mulher que está tentando ser valorizada. Além disso, tem todo o lado do romance entre eles e ainda a brincadeira de que um deve uma dança pro outro. E falando nisso, mais uma vez eles não tiveram a dança, gente. Eles são muito azarados, pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, uma coisa que foi muito importante aqui no episódio é que como o Steve não se tornou o Capitão América, o Buck não caiu no penhasco, então como consequência ele não se transformou o Soldado Invernal. Então lembra do que eu falei antes que o único evento pode mudar tudo e trazer novas consequências? Pois é, isso se encaixa justamente aqui, porque pode ser que nessa linha do tempo não haja um Soldado Invernal, ou pode ser um personagem totalmente aleatório como o Soldado Invernal. Bem legal, né? Agora já falando sobre o final do episódio, a gente viu que o Caveira Vermelha abriu um portal que saiu uma criatura cheia de tentáculos. E isso pode ser uma referência, ou até um spoiler do que pode acontecer no próximo filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, porque essa criatura parece muito com o Shuma-Gorath, que é uma criatura ligada às histórias do Doutor Estranho nos quadrinhos, e já saiu alguns rumores que ele será o grande vilão no próximo filme do Doutor Estranho. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico tudo sobre esses rumores, então eu vou deixar um card aqui em cima e também o link na descrição do vídeo para vocês assistirem, beleza? Mas enfim, além da criatura ter aparecido nesse episódio, alguns trailers mostram que ele deve aparecer em futuros episódios da série, então a gente tem que ficar de olho nisso. E só pra terminar, quando a Peggy sai de um portal 70 anos depois e se encontra com o Nick e com o Clint, pode haver uma confusão se ela saiu na linha do tempo dela ou de outro universo. Mas eu acho que se trata sim da linha do tempo dela porque o Clint reconhece ela como Capitã Carter. E se ela tivesse saído em outro universo, provavelmente o capitão seria outro. Talvez o próprio Steve ou algum personagem que a gente desconhece. E um detalhe muito interessante aqui nessa cena é que ela é uma referência a Vingadores. Porque se você se lembra bem, ela ficou muito parecida com a cena que o Loki sai de um portal criado pela equipe do Nick Fury usando o Tesseract. Inclusive nessa cena até o Clint estava junto com o Nick Fury, exatamente como aconteceu aqui na série. Já falando sobre a animação em si, eu gostei muito, achei muito bonita e pra mim as cenas de ação foram muito bem produzidas. Além disso, eu também gostei muito da história e dos personagens e até queria ver muito mais deles. Só não sei se vai ser abordado, já que os outros episódios da série serão focados em outros personagens. Mas quem sabe na segunda temporada, que sim, já foi confirmada. Então vamos torcer por isso. Mas agora eu quero saber se você gostou do episódio. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se inscreve no canal porque provavelmente eu vou trazer análise dos próximos episódios e também já deixa o seu like nesse vídeo. Muito obrigada e até mais!